Bom dia, boa tarde a todos e todas, bom domingo, que Deus te abençoe ricamente. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso culto na Igreja Batista em Itaipava, terminamos aqui o momento do EBD, falando sobre o Apocalipse, e vamos dar continuidade a isso no próximo domingo, então desde já sinta-se convidado a estar conosco, mas hoje eu queria meditar com vocês sobre fariseus, sobre teologia de fariseus. E para isso, convido a vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 12, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Eu faço a leitura a partir do primeiro versículo. Mateus 12, versículo 1, que diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher as espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que ele fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo partido Jesus dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão, estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Que Deus abençoe toda essa palavra em nome de Jesus. Nesse texto aqui que nós lemos, na verdade, é apenas um exemplo, ou dois exemplos, de diversos exemplos nos quais os fariseus se colocam em confronto com Jesus. A pregação de Jesus incomodava fariseus. E por quê? Porque Jesus apresentava uma determinada imagem de Deus, que era o próprio Pai que ele anunciava, que era uma divindade um tanto quanto diferente da divindade que os fariseus acreditavam. Afinal de contas, na lógica farisaica, Deus agia com uma balança nas mãos, pesando o procedimento das pessoas. E a partir disso, ordenaria ou não a sua bênção. Mas para Jesus, Deus não é assim. Deus é acolhedor para Jesus. O Deus que Jesus anuncia é o pai da parábola do filho pródigo, que aceita o filho, mesmo depois do filho ter rejeitado o pai, ter gasto dinheiro da família e ter voltado querendo ser escravo. O pai de Jesus o aceita, o dá nova dignidade, uma nova roupa, faz uma festa para ele. Isso escandaliza fariseus. E eu quis demonstrar esses dois textos aqui para conversar um pouquinho sobre a teologia de fariseus, ou seja, como é que a mente dos fariseus funciona na sua relação com Deus e na sua relação com o próximo. Porque, afinal de contas, nós todos somos teólogos e teólogas. Porque nós somos chamados a pensar sobre Deus. E quando nós pensamos sobre Deus, e a partir daí pensamos também a nossa relação com o outro, nós acabamos fazendo teologia. Então, há aqui uma teologia expressa por parte desse grupo chamado fariseus. Eu queria, então, a partir disso aqui, ilustrar um pouquinho como essa teologia funciona. Em primeiro lugar, a gente pode perceber que essa teologia dos fariseus não se importa com as necessidades pessoais da pessoa, né, pessoais do indivíduo, mas se importa com a manutenção da doutrina. Você vê aqui no texto que os discípulos estão com fome. E aí, ao encontrarem, né, um campo de trigo, eles colhem as espigas para comer. Ora, fazem isso no dia de sábado. E para os fariseus, mais importante que dar alimento às pessoas é cuidar para a manutenção da lei sobre o sábado. Para os fariseus, mais importante que cuidar das necessidades de alguém
é preservar a doutrina correta que eles acham que deve ser mantida a todo custo. Então, por isso, eles se mantêm firmes na sua crítica a Jesus e aos discípulos, dizendo: olha, esses discípulos aí estão fazendo o que não é lícito. Eles estão no dia de sábado colhendo espigas. E Jesus precisa então dar a eles uma nova interpretação da própria lei. Ele conta histórias, Jesus conta histórias que os fariseus certamente conheciam, mas que eles não tinham interpretado a partir da ótica correta, que é a ótica do próprio mestre. Então, Jesus diz para eles o seguinte: olha, vocês nunca leram que, lá no versículo 4, Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, que ele entrou na casa de Deus e eles comeram os pães da proposição que não era lícito comer? Ou seja, você nunca percebeu que no texto, na história do texto bíblico mesmo, na escritura sagrada, se fala de um personagem, Davi, que por fome ele comeu os pães da proposição que não era permitido que ele comesse? E vocês nunca perceberam também que os sacerdotes que trabalham no templo, quando trabalham no templo e usufruem do próprio templo, eles estão, inclusive, trabalhando também no sábado, fazendo ações no sábado, e isso não lhes é imputado como acusação? E aí Jesus sai com uma fala muito interessante. Vocês nunca aprenderam, vocês nunca ouviram que eu quero misericórdia, diz Deus, e não sacrifícios? Porque se vocês tivessem entendido isso, muitos inocentes seriam poupados. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte para esse grupo aqui: olha, a lente de vocês, a interpretação de vocês em tornar a doutrina mais importante que a vida humana, a lente de vocês mata muitos inocentes, sacrifica muita gente, machuca muita gente. Mas aprendam de Jesus, aprendam, para que vocês possam reelaborar a sua teologia. Aprendam. O que Deus quer não é sacrifício. O que Deus quer é misericórdia. Esse aqui no primeiro momento. No segundo texto que a gente leu, a mesma situação acontece com outra roupagem. Jesus está na sinagoga, e aí os fariseus veem ali um homem com a mão ressequida. Um homem que não deveria estar ali, aliás, está ali por causa de Jesus. Porque onde Jesus está, os seus amigos vêm com ele. Onde Jesus está, os seus seguidores vêm com ele. Quem são esses seguidores? São os pecadores arrependidos ou não, os publicanos, as prostitutas, os ladrões, aqueles que seguem Jesus porque encontram nele uma palavra de vida. Ora, esse grupo segue a Jesus, e aí onde Jesus vai, eles também vão. Então está ali na sinagoga um homem com a mão ressequida. E aí os fariseus, a segunda característica da teologia farisaica é a teologia que usa pessoas para atacar o próprio Jesus. É uma teologia que utiliza gente como objeto para ter do que acusar a Jesus. Não é a primeira vez que fazem isso. Lá no João capítulo 8, os fariseus fizeram a mesma coisa com mulher apanhada em flagrante adultério. Levam-na perante Jesus como um objeto para ter como acusar a Jesus. A teologia farisaica, portanto, não está preocupada com o bem-estar de qualquer pessoa. A teologia farisaica está preocupada em ganhar o debate. A teologia de fariseu, quem pratica essa teologia, está muito mais preocupado em vencer a disputa, em se apresentar como o real intérprete de Deus, em apresentar a sua própria teologia como a única válida, a única possível, a dogmática absoluta para julgar os demais. E não importa se no processo de fazer isso eu vou matar mulheres, eu vou matar homens, não importa se eu vou utilizar pessoas como objeto para vencer o debate com o próprio Jesus. O que importa, na lógica farisaica, é que a doutrina é mais importante. A gente sempre tem falado isso na IBD, né? A religiosidade que considera a doutrina mais importante que a vida. Para Jesus é o inverso. Para Jesus, mais importante que a doutrina correta é a vida humana. E entre cumprir a lei
e preservar a vida, Jesus manda as favas à lei, em nome da vida. Essa é a lógica que transparece no ministério de Jesus. Tanto é que lá na mulher adúltera, ele não a acusa. Ele esvazia o lugar da acusação e preserva a vida. Aqui, Jesus cura o homem com a mão ressequida, o traz para o centro da sinagoga e o cura. E, aliás, antes de curar, ensina os fariseus, olha só, vocês são hipócritas. Porque se o que tivesse em jogo fosse o interesse de vocês, certamente vocês trabalhariam no sábado. Se fosse uma ovelha de vocês, um boi de vocês cair no buraco, vocês iam lá no sábado trabalhar. Mas aqui nós estamos diante de um homem, de um ser humano. Ele não é mais valioso do que esses animais? Qual é o critério que vocês estão usando, fariseus, para julgar as pessoas? Qual é o critério que vocês estão usando para julgar a própria doutrina? Vocês consideram objetos ou animais mais importantes que seres humanos? A lógica é invertida aqui, entende? E aí Jesus precisa demonstrar mais uma vez a sua graça curando aquele homem. Agora, duas características dos fariseus que nós falamos aqui. A primeira, para fariseu, mais importante é aguardar a doutrina do que guardar, ou do que alimentar pessoas, do que cuidar das necessidades de pessoas. A segunda característica, fariseu é aquele que usa pessoas como objeto para confirmar e concretizar o que eles já creem. Então, usa pessoas como objeto para ganhar na disputa. E a terceira característica da teologia dos fariseus. A teologia dos fariseus é aquela teologia que, quando enxerga a graça de Jesus alcançando pessoas, se irrita a ponto de querer matar Jesus. Fariseu que é fariseu, quando vê o bem sendo praticado sobre alguém que, na ótica deles, não merece, fariseu que é fariseu se irrita. Se irrita ao ponto da morte. Se irrita ao ponto de querer matar as pessoas em nome de Deus. Se irrita ao ponto de querer fazer com que pessoas morram de fome para cumprir a Escritura. Se irrita a ponto de querer matar Jesus para cumprir o que eles creem. Esse aqui é o grupo dos fariseus. Muitas vezes nós caminhamos por caminhos farisaicos na nossa vida cristã. E é preciso, desde já, deixar muito claro que o nosso caminho não pode ser esse. Nosso caminho não pode ser o caminho da teologia dos fariseus. A teologia de fariseus gera morte. A teologia dos fariseus gera perseguição, gera destruição do outro. Em nome de Deus. O nosso caminho é a teologia de Jesus de Nazaré. E como é que é essa teologia de Jesus de Nazaré? É a teologia que enxerga o outro na sua necessidade. Os discípulos estão com fome? Eis aqui um campo, vamos comer. O homem está com a mão ressequida? Vem aqui que eu vou curar você. Não importa que seja sábado. Essa é a teologia de Jesus. Enxerga o outro a partir da sua necessidade e age em prol do outro. A teologia de Jesus também é aquela teologia que é marcada pela prática da misericórdia e não pela prática de sacrifícios ritualistas que tentam comprar favores de Deus. No lugar do sacrifício, misericórdia. Por isso que Jesus fala para os discípulos, olha, quando vocês estiverem indo no templo e se lembrarem que alguém tem algo contra vocês, deixem a oferta ali onde estão. Vão se reconciliar primeiro com aquela pessoa e depois vocês retornam para o templo para ofertar. Inverter essa ordem é o problema. Jesus considera que as relações interpessoais são muito mais importantes do que a liturgia no templo. Jesus considera que a fome de uma pessoa é muito mais importante do que a guarda do sábado. Jesus considera que devolver dignidade a alguém e curar essa pessoa do seu mal é muito mais importante do que respeitar a teologia de fariseu. Esse é o caminho que nos cabe. Entende? É o caminho do próprio Jesus, que traz suas consequências, aliás. Jesus age assim
E ao longo do evangelho, muitas vezes aparece a expressão assim do tipo, e os fariseus, a partir disso, pensavam em como iriam matar Jesus. Começavam a orquestrar a morte de Jesus, porque, de fato, quem age na vida com a perspectiva de Jesus de Nazaré, com a teologia de Jesus de Nazaré, quem age na vida assim, vai irritar muito aqueles e aquelas religiosos e religiosas que, em nome de Deus, querem matar pessoas, querem perseguir pessoas e querem colocar os seus próprios valores como absoluto. Nosso caminho, então, é o caminho de Jesus. É o caminho estreito, tá bom? Caminho do Evangelho. Sigamos por esse caminho e vamos praticar a misericórdia, em nome de Jesus. Para que a gente não caia nessa lábia de fariseu que não conhece nem misericórdia e que quer matar Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, Deus te abençoe nesse domingo. Te dê graça, te dê paz. Em nome de Jesus. Um abraço, pessoal. E até o próximo domingo, se Deus quiser.